Sabe aquela hora que você descobre que o seu banco está cobrando tarifas que não foram contratadas? Ou quando você solicita a adesão de algum serviço e o banco faz você pagar um pacote com outros serviços que você nem solicitou? Muitas vezes dá trabalho conseguir cancelar. Mas além do Código de Defesa do Consumidor, existe ainda o Direito do Consumidor Bancário. E é sobre esse assunto que vamos falar no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Sobre esse assunto, eu converso agora por Skype com Marcelo Moraes, advogado especialista em direito bancário, e com Helena Lariucci, advogada especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Artigo 5º. Eu vou começar com o doutor Marcelo. As instituições financeiras, sempre estão no topo da lista de reclamações, mesmo a gente tendo um Código de Defesa do Consumidor bastante amplo, elaborado, e mais esse direito do consumidor bancário. Por que não se cumpre as leis? Bom, primeiro um salve a todos, é um prazer estar aqui na TV Justiça. Que exista aí diversas explicações para essa situação. A primeira que me chama a atenção é exatamente o volume de transações e de situações a que a instituição financeira está envolvida. E muitas vezes é até um fator interno que é inerente à política das instituições. Nós temos visto cada vez uma redução grande de pessoal trabalhando naquelas situações e, claro, que um aumento das demandas internas, com a redução do número de pessoas que trabalham devido à tecnologia e tudo mais, acabam também gerando um volume muito grande de equívocos ou de erros que causam esses problemas. Então, a gente soma um excesso de demandas, mas, ao mesmo tempo, um problema também relacionado ao pessoal do banco. E há também uma visão da instituição financeira que é uma visão econômica da situação. Ela, muitas vezes, ela analisa se valeria a pena investir para resolver aquele problema ou se ficaria mais barato aguardar que essas situações ocorram e que ela resolva pontualmente, seja na justiça, seja nos órgãos de defesa do consumidor. Então, na verdade, existe uma conta para analisar se isso realmente efetivamente vale a pena corrigir ou se simplesmente é melhor deixar a coisa correr, porque fica mais barato, até porque nós temos pesquisas de que não são todos os consumidores que vão a juízo ou vão buscar o seu direito quando há uma ameaça a esse direito. Então, eu acredito que tenha muito a ver também com essa situação. Helena, quando o consumidor ele vai a um banco abrir uma conta, o banco pode exigir que ele deposite uma quantia mínima dentro dessa conta? Bom, Jaqueline, gostaria de cumprimentar a você, cumprimentar ao meu colega de bancada, o doutor Marcelo. É uma enorme satisfação estar aqui, podendo contribuir com esse trabalho magnífico que a TV Justiça desenvolve, no sentido de levar aos consumidores e aos cidadãos um maior conhecimento sobre seus direitos. Bom, quando o consumidor ele se dirige a uma instituição financeira para abrir uma conta, óbvio que ele vai optar pelo tipo de conta, Tecnicamente, não seria possível exigir, legalmente não seria possível exigir para abertura de conta, principalmente poupança, que haja um depósito de uma quantia mínima. A exigência ela está muito mais na documentação que deve ser apresentada para se evitar as fraudes. Haja vista que, quando a gente fala em direito do consumidor, a instituição financeira ela tem uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa ou não. Então, ela toma maiores cautelas no momento, ela deve tomar maiores cautelas no momento de fazer a verificação se aquele consumidor que está ali, ele é realmente quem ele diz que é, para evitar as fraudes e maiores problemas, Mas, quanto a valores, não se deveria exigir, mas infelizmente não é o que acontece.
Bem, esse tema desperta muito interesse nas pessoas. Vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu? Sou estudante. Posso abrir uma conta bancária? Doutor Marcelo. O estudante ele pode perfeitamente abrir a sua conta corrente. Isso não existe nenhum impedimento. Na verdade, tem que se verificar a questão da capacidade civil dele para praticar esses atos, né? Se ele tem menos de 18 anos, ele tem que estar assistido pelo seu pai, que normalmente vai ter ali essa prerrogativa. E até chamando a atenção, várias instituições financeiras, inclusive, têm incentivado a abertura de contas por estudantes. Nós temos instituições como o Banco Santander, por exemplo, Banco do Brasil, que tem contas universitárias, né, voltadas exatamente para esse público, já buscando cativá-lo para dar continuidade ao contrato quando ele for exercer a profissão, aumentar os seus rendimentos. Então, na verdade, é um investimento para o futuro que é feito. Então, é possível a abertura de conta, tá? Mas com os cuidados necessários em relação à capacidade civil. Doutora Helena, complementando o que o doutor Marcelo disse, as taxas são diferenciadas para quem tem esse tipo de conta, a conta universitária, por exemplo? Sim, os valores das taxas cobradas, porque as taxas cobradas, elas são para manutenção, né, da instituição financeira. E geralmente existem dentro das instituições financeiras diversos tipos de conta. Atualmente, existem contas, né, que sequer têm mensalidades cobradas. Isso a gente observa em várias instituições e surgiu muito em função dessa pandemia mundial, né, que o Brasil, junto com o resto dos outros países do mundo, estão enfrentando. E a dificuldade de locomoção. Mas, quando a gente pensa nessas questões de valores, né, a conta universitária ou a conta para o estudante, ela tem sim uma mensalidade diferenciada, mas em compensação tem alguns serviços que não são disponibilizados. Então vai depender bastante, mas via de regra, como o doutor Marcelo muito bem disse, como a intenção é cativar esse consumidor para que, quando ele finalizar a universidade, ingressar no mercado de trabalho, ele sentir a confiança na instituição financeira, então se o banco, a instituição financeira, concede esse incentivo a esse cliente universitário. Doutor Marcelo, em relação às tarifas bancárias, existe uma regra ou o banco a qualquer momento pode estipular um aumento, um reajuste de tarifa? Normalmente, existem normativos do Banco Central, circulares, que elas estipulam aí a possibilidade de cobrança das tarifas. Muitas vezes esse reajuste ele é feito internamente pela instituição financeira. Então, muitas vezes há uma divergência com os consumidores exatamente por um aumento sem comunicação dessa situação, né, que é algo que normalmente gera esse questionamento. Mas eu também chamo atenção para um detalhe, também concordando com a doutora Helena, que há uma tendência aí também à retirada de tarifas, né, com a entrada dos bancos digitais, que hoje é uma tendência que ocorreu realmente diante da pandemia. Hoje, praticamente, esses bancos digitais não cobram nem essas tarifas, tá? Nem para transferência de valores, nem para outras finalidades, né? Além de não haver a mensalidade. Na verdade, o interesse do banco é que o dinheiro permaneça investido naquela instituição. E um outro problema que dá exatamente quando são tarifas inseridas sem que o consumidor tenha a noção do que está sendo colocado ali. Então, isso é muito importante, esse dever de informação, eu acredito que é salutar aí, necessário, para que a instituição não sofra questionamentos sobre taxas. Como, por exemplo, um questionamento muito comum que a doutora Helena pode falar, a taxa de abertura de crédito, né? Que tem grande... Então, quando você busca um empréstimo, essas coisas, normalmente há essa cobrança e há um grande questionamento no judiciário a respeito disso. Bem, sobre esse assunto, nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos ouvir? Fui cobrada indevidamente por serviços que não contratei. Posso pedir ressarcimento? Helena.
Veja bem, Jaqueline, e o consumidor que fez a pergunta. Quando a gente pensa em uma relação de consumo, tudo tem que ser previamente combinado. O direito do consumidor, ele é todo instrumentalizado dentro da informação clara e precisa ao consumidor. Então, a partir do momento em que há uma cobrança de algo que não foi contratado, essa cobrança é indevida e ela deve sim ser ressarcida. Todavia, muitas vezes a gente verifica a instituição tentando justificar aquela cobrança, mas se não houve um prévio combinado entre o consumidor e o fornecedor, a cobrança é sim considerada indevida e pode ser exigido o seu ressarcimento. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o índice de golpes aumentou durante a quarentena. Os criminosos enviam links para roubar dados e ter acesso a contas bancárias ou cartões de crédito do consumidor. Vamos assistir a uma reportagem sobre esse assunto. Em tempos de isolamento social, a busca pela internet fez os golpes virtuais se multiplicarem. Até o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal é alvo dos bandidos. Nem a crise provocada pelo coronavírus foi suficiente para diminuir os crimes contra clientes de instituições financeiras. Pelo contrário, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o índice de golpes aumentou em 44% entre os meses de fevereiro e março. Criminosos enviam links maliciosos que têm como objetivo roubar dados e dar acesso a contas bancárias ou cartões de crédito de consumidores. Doutor Marcelo. Com relação a essas questões dos golpes, sem dúvida alguma, o número de fraudes tem crescido no Brasil, primeiro por questões aí até de tecnologias, de pessoas que conseguem acesso aos dados, né? Hoje há uma grande preocupação no país, até com a Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente no sentido de não proporcionar essas fraudes, mas existe também um cuidado que o consumidor tem que tomar a respeito, justamente porque muitas vezes pessoas de estabelecimentos comerciais têm acesso ao seu cartão de crédito, na hora de passar, eles conseguem tirar fotos ali dos dados de segurança do cartão, e isso acaba gerando problema nas compras, né? Eu mesmo já fui vítima de uma situação como essa. Mas não temos dúvida aí de que há uma grande preocupação das instituições financeiras, inclusive com a análise do padrão de consumo. Muitas vezes aquela pessoa não usa com frequência o cartão e quando se depara com uma compra de um valor substancial ou uma sequência de compras que não tem ali muito a ver com o perfil, normalmente a administradora tem tentado ligar para os consumidores para confirmar aquela compra, né? Então, essas fraudes, sem dúvida alguma, elas requerem muito cuidado do consumidor, tanto no fornecimento do cartão, quanto também nesses links que estão sendo fornecidos, com o propósito de roubar esses dados aí que o consumidor pode até fornecer. Então, o banco, sem dúvida alguma, tem responsabilidade objetiva, ele terá que ou indenizar ou cancelar esses débitos, né? E se essa situação causar um dano ainda maior, pode, inclusive, provocar a indenização por danos morais. Mas o que o banco muitas vezes também analisa é a conduta do consumidor nessas situações, né? Então, existe também a questão do seguro, existe a questão desse cuidado que o consumidor teve, não permitir acesso aos dados de segurança. Essas questões são mais difíceis de provar. Então, naturalmente, quando vai ao Poder Judiciário, a tendência é que o banco tenha que ressarcir esses valores ou cancelar essas cobranças. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essas dicas de segurança para os consumidores. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre o direito do consumidor bancário. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já! O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre direito do consumidor bancário.
Doutora Helena, nós estávamos falando sobre essa questão de segurança em relação aos golpes. Mas no caso, se for constatado que houve uma falha no sistema de segurança de um banco, o banco é obrigado a custear todo o prejuízo, não é isso? Quando a gente pensa numa instituição financeira e efetivamente na responsabilidade da instituição financeira, é importante a gente ressaltar que só tem uma ocasião em que a instituição não se torna responsável, quando a compra é feita presencialmente e com a senha. E aí eu ainda faço um parêntese, né? Porque nesse tipo de ocasião é um pouco mais difícil comprovar, mas ela o judiciário só tem julgado procedente, ou seja, só tem permitido e determinado a restituição ou cancelamento da compra se o consumidor comprovar que ele procedeu com aquela compra mediante grave ameaça. Então, às vezes, né, pessoas de má fé sequestraram a família ou estão mantendo, obviamente, a família, né, sob ameaça, ou o próprio consumidor. Mas fora essa situação, se, por exemplo, eu empresto o meu cartão para alguém proceder com uma compra, dou a senha, a pessoa vai lá, procede com essa compra, eu não posso, como consumidora, depois reclamar e falar que não fui eu que fiz. Essa é a única exceção em que não há uma responsabilização por parte da instituição financeira, né? Via de regra, e principalmente se o equívoco está no próprio sistema da instituição financeira, aí sim é obrigatório que se proceda ou à restituição dos valores, caso o consumidor tenha que pagar, e aí essa restituição ela pode vir a ser cobrada em dobro, né, a ser devolvida em dobro, ou cancelar para que o consumidor não tenha por obrigação desembolsar esses valores antecipadamente. Bem, eu vou voltar agora a falar um pouquinho de taxas. A gente tem aquelas taxas fixas, né, que os juros são altos ainda no Brasil, de cartão de crédito e cheque especial. Quando que isso é considerado abusivo? Na verdade, as instituições financeiras, elas estão submetidas a um regime diferente em se tratando de juros, né? As decisões e súmulas dos tribunais superiores já têm assegurado ao banco a possibilidade de cobrança de juros acima ali de 1%, 2%, exatamente porque elas se submetem à lei da reforma bancária. Mas o que nós temos visto é que essa abusividade, na verdade, ela vai ser constatada quando a taxa daqueles bancos estiverem muito acima do patamar da média de cobrança das outras instituições financeiras. Então, normalmente, o Banco Central mensalmente ele divulga um informativo em relação às operações bancárias, e esse informativo ele dá uma média da cobrança de taxas mensal. E o que o judiciário tem visto é que, claro, existe uma variação entre um e o outro, talvez pela política estratégica da instituição, de buscar priorizar uma determinada operação em detrimento da outra, mas o judiciário ele tem considerado abusivo quando existe uma cobrança superior a 1,5 vezes o valor da taxa média que está fixada no Banco Central. Então, quando há a verificação de que esse valor supera 1,5 o valor que está na taxa média, normalmente considera-se abusiva. Dentro dessa situação entre 1 e 1,5 aí, dificilmente a taxa é considerada abusiva atualmente pelo Poder Judiciário. Bem, a nossa produção recebeu uma pergunta sobre cartão de crédito. Vamos ouvir? Já recebi cartões de crédito de bancos que eu não solicitei. O que devo fazer? Doutora Helena, isso acontece com bastante frequência, né? As pessoas recebem cartões em casa que nunca pediram. Isso é irregular? Jaqueline, é muito irregular. Existe, inclusive, súmula do STJ dizendo que o envio do cartão pela instituição financeira causa danos morais. O que isso significa? Que o simples fato de eu ter recebido na minha casa, no meu trabalho, um cartão que eu não solicitei é o suficiente para que haja o prejuízo moral e a instituição ela tem obrigação de indenizar.
Só que é importante a gente fazer, né, mais algumas considerações. Se por acaso o consumidor ele recebe esse cartão que ele não solicitou, ele ativa o cartão, ou seja, ele liga, ele desbloqueia, ele usa esse cartão, né? E depois há uma cobrança de anuidade ou algo assim, é muito discutido. O judiciário tem batido o martelo considerando essa súmula, né, que eu previamente falei, e tem determinado essa isenção. Então, muitas vezes o consumidor ele acaba, né, se utilizar tendo a isenção aí de anuidade. Mas o que a gente orienta, e é muito importante o consumidor ficar atento, se ele não solicitou, ele corta, porque a gente está falando de um cartão magnético, corta e descarta, ele não use, né? Por quê? Porque pode vir a ser um golpe de terceiros, né, com má fé. A gente tem visto um aumento de golpes do falso boleto. Muitas vezes você recebe um boleto na sua casa de uma conta que você efetivamente tem, né? Não observa o beneficiário na hora de pagar e tal. E muitas vezes no direito brasileiro a gente tem uma máxima que chama quem paga mal paga duas vezes, né? Então, para evitar esse tipo de desconforto e a judicialização e toda uma questão que demora um tempo, é importante o consumidor estar atento. Então, se ele recebeu um cartão que ele não solicitou, descarte o cartão. E se quiser, pode procurar um advogado para ingressar no judiciário para solicitar os danos morais no termo da súmula do STJ. Bem, nós temos mais uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ouvir. Clonaram o meu cartão e fizeram várias compras pela internet. O banco é obrigado a me ressarcir? Doutor Marcelo, nesse caso, o que o consumidor deve fazer? A primeira providência é entrar em contato imediatamente com a administradora de cartões de crédito e já abrir ali uma situação em que não reconhece essa compra e já solicita o bloqueio deste cartão para compras na internet e também em compras em estabelecimentos físicos. Eu acho que é muito importante colocar que existe um decreto, né, que poucos conhecem, que é o decreto 6523, que ele é o que a gente chama de lei do SAC, né, que é o serviço de atendimento. E você fazendo a reclamação e adotando o protocolo, essa é a prova que o consumidor tem de que ele entrou em contato imediatamente com a instituição, tanto para contestar quanto para impedir que outras compras sejam feitas. Então, a primeira questão que nós recomendamos é esse contato imediato com a instituição financeira para bloqueio e também para a afirmação do não reconhecimento desta compra. Então, no momento em que essa contestação é realizada, a instituição vai fazer uma apuração interna e vai verificar se, de fato, essa compra será bloqueada ou não, e normalmente ela envia um novo cartão de crédito para você, para que você possa fazer suas compras normalmente. Mas esse cartão ele já vai ser invalidado justamente por esse atentado à segurança. Então, a instituição, na verdade, a gente falar em ressarcimento é se a pessoa fez um pagamento por erro dessa compra, né? Se ela não verificou na sua fatura que a compra era indevida e fez o pagamento. Mas se você percebe a clonagem antes da cobrança, que é o ideal, né? Hoje as instituições elas até disponibilizam a possibilidade de você receber mensagens eletrônicas quando ocorre uma compra, né? Esse é um serviço que normalmente não tem nem cobrança e que certamente traz muita segurança ao consumidor, porque ele assiste ali através de mensagens as suas compras que foram realizadas. Então, se você constata de imediato que essa compra não foi devida, você já bloqueia o cartão. Agora, se chegou ao ponto de você pagar por erro e verificar depois, naturalmente, pela responsabilidade objetiva, né, a instituição teria que ressarcir esses valores aí, sem dúvida alguma. Isso aí é muito complicado provar culpa do consumidor numa situação dessa, ainda mais num país com tantas fraudes como é o nosso, infelizmente. Bem, eu vou sair um pouco desse assunto de golpe e fraude e vou falar um pouco de acessibilidade, né? A novidade que a gente tem aqui no Brasil foi a criação da poupança digital social, onde o governo federal depositou o auxílio emergencial
para milhares de pessoas que muitas das vezes não tinham nenhuma conta bancária. Eu gostaria que a senhora comentasse, doutora Helena, sobre essa questão. A conta, inclusive, vai continuar, as pessoas vão ter a titularidade da poupança. Bom, Jaqueline, realmente foi uma possibilidade futurística, né? Porque a gente viveu um momento e vive um momento de cautela na circulação e nas aglomerações. E assim, é mais fácil, entre aspas, porque eu vou falar dos pontos positivos e negativos, mas é mais fácil através dessa poupança digital, que ela foi criada automaticamente e atualmente ela só é exercida pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco Caixa Econômica Federal. Mas o consumidor, por conta da transformação de uma medida provisória, né, para pagamento do auxílio emergencial em uma lei, agora em outubro, essa poupança digital social ela vai continuar a existir. Qual é a vantagem? Ela não é cobrado nada para movimentar, como a grande maioria das poupanças, né? Só que ela só movimenta até R$5.000. Todavia, a pessoa pode fazer os pagamentos de boleto bancário, fazer transferência, ela pode usar aquela conta. Existe ainda uma discussão se vai ser possível o recebimento de valores através dessa conta, que não sejam benefícios, né? Porque a lei ela foi clara com relação ao pagamento de benefícios do governo federal, né? Existe a possibilidade, em algumas situações, de pagamento do governo municipal ou do governo estadual, quando a gente pensa, né, nos auxílios para a população carente do governo municipal e do governo estadual, mas há uma discussão sobre a possibilidade do recebimento de pagamentos de outras contas, né? Por exemplo, uma conta privada fazendo uma transferência para essa poupança digital. E o mais interessante é que é possível criar essa conta através da própria internet, o aplicativo celular, né? Salvo engano, chama Caixa Tem, com TEM de Maria no final, e posteriormente tirar foto dos documentos pessoais para encaminhamento. Tudo que é novo, a gente não tem decisão judicial ainda, então temos que esperar, se houver problemas, para uma manifestação do judiciário. Por enquanto, a ideia é excelente, porque é uma forma de trazer a população de baixa renda, a população que muitas vezes fica numa situação de vulnerabilidade, né? Ou fica numa situação fora do sistema do Estado para dentro do sistema. Por que eu falo isso, Jaqueline? E eu vou reforçar isso. Nós estamos passando por uma transição em que o dinheiro, a moeda, o papel moeda, ele tem deixado de circular. Se usa muito hoje os cartões, seja o de crédito, de débito, as transferências bancárias, agora surgiu até o Pix, né? Justamente para facilitar essas transações. E a população de baixa renda que não tem acesso, elas ainda se tornam vulneráveis porque elas estão elas estão utilizando o dinheiro, utilizando a espécie, né, o dinheiro em espécie. E na poupança social digital, o cidadão ele vai poder solicitar o envio de um cartão de débito, né, para que ele possa fazer as compras no supermercado, na padaria ou em qualquer outra instituição, através daquele cartão de débito. Mas o mais interessante, e aqui eu vou reforçar isso, é porque é uma conta que se torna impenhorável, né? Então, por exemplo, o cidadão ele está devendo banco por conta de um empréstimo. Não se pode penhorar ou reter os valores daquela poupança social digital. Certo, muito obrigada pelas explicações. Muito obrigada pela participação também, doutor Marcelo. Muito obrigada, doutora Helena, mais uma vez. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. E você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!